Quando a gente pensa em vinho, vem logo à cabeça uma tábua de frios e queijos, ou uma massa, ou até mesmo uma carne. Jamais a gente pensa num vinho como sobremesa. Ou será que eu tô errada? Nesse vídeo você vai descobrir quais são os vinhos que harmonizam, ou seja, que combinam aí com sobremesa e principalmente o nosso queridinho chocolate. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te falar tudo sobre vinhos e sobremesas e vinhos de sobremesa. Vinho com Maria. Olá, eu sou Maria Barreiros, jornalista, especialista de vinho e amo falar sobre esse assunto, amo descomplicar o vinho. E por isso queria te pedir para já seguir aqui a gente no canal, curtir o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Vinho e sobremesa harmonizam? Combinam? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para um vinho harmonizar, ou seja, para um vinho combinar com a sobremesa, ele precisa ser mais doce do que a sobremesa. Existem alguns vinhos, e eu trouxe aqui alguns, na verdade 3 tipos para mostrar para vocês. E eu trouxe aqui um de colheita tardia, de uma uva não tão diferente, porque em um outro vídeo eu vou falar de uma uva muito especial, que é a uva brasileira Moscatel. Esse vinho aqui, ele é da vinícola Quilômetro 49 e ele é considerado um vinho de doce natural. Ela foi colhida um pouco mais madura, mas também houve aí a quebra da fermentação para que o açúcar ele prevalecesse e as leveduras não comessem todo o açúcar. Esse vinho foi produzido em Mendonça, né, a terra aí da torrontés, da uva branca torrontés. Ele tem quase 13% de teor alcoólico e ele em boca tem muito, sabe, uma coisa cítrica e principal, aquele sabor de mel, um pouco de damasco, que vai muito bem com uma sobremesa não tão doce. Salada de fruta, uma torta mais cítrica, como por exemplo um cheesecake, e um vinho mundialmente conhecido, é o vinho do Porto. Né? Eu tô aqui com um exemplar, ele é um Tawny da Burmester, que é uma vinícola muito conhecida lá do Porto. Então a gente pode dizer que a harmonização principal do vinho do Porto, sem dúvida nenhuma, é o chocolate. Ele tem esse corpo que o chocolate pede. Quanto um pouquinho mais de cacau, melhor, para dar esse corpo. O que acontece com o vinho do Porto? O vinho do Porto, ele é produzido não na região do Porto, como o nome diz, tá, gente? Essas são as pegadinhas do vinho. Ele é produzido na região do Douro, sim, pelas uvas Touriga Nacional, Haiti Roriz, certo? São as uvas próprias ali da região. Mas o que é que faz dele tão especial para ele ficar mais doce e aí com teor alcoólico muito maior? É o aguardente vínica. Ele é considerado um vinho fortificado. O vinho do Porto é um vinho que ele tem muito mais álcool por conta desse aguardente vínica que é acrescentado durante a sua fermentação, durante a vinificação. E ele vai harmonizar perfeitamente com o nosso queridíssimo chocolate. E eu trouxe um vinho único, um vinho caro. Não que os outros não sejam, normalmente são sim, os vinhos de sobremesa, eles são longevos, eles têm aí mais potencial de guarda e eles são mais caros. Eu trouxe um vinho de uma região francesa, chamada Sauternes, que é um vinho de sobremesa muito famoso. Ele tem essa característica assim, mel, a cor dele como é linda. Ele fica em Bordeaux, mas ali perto de Graves, muito famosa. Na verdade, ela é uma denominação de origem. Nenhum lugar do mundo pode colocar no seu vinho o nome Sauternes, porque é uma região, assim como Champagne é uma região. Ninguém pode chamar o seu espumante de champanhe só se for produzido lá em Champagne. Eu falei de 2 tipos de vinificação, vamos para o terceiro. Primeiro que é colheita, né? A colheita tardia, a fermentação foi interrompida, aqui foi inserido o aguardente vínica e o Sauternes. O que acontece com o Sauternes? O Sauternes, a gente sabe que quando um fungo abate um vinho, provavelmente esse vinho vai ficar ruim. Mas o Sauternes é diferente. Esse fungo, ele é muito desejado. Esse vinho é basicamente produzido pela uva Semillon, mas também tem um pouco de Sauvignon Blanc e também tem um pouco de Muscadel, que dá aí um toque mais cítrico, né? Sauvignon Blanc dá uma arredondada, mas a base é Semillon. O que é que acontece com esse fungo nesse tipo de vinho para que ele fique tão especial e tão caro? O fungo, ele atinge a uva e ele vai sugando todo o líquido da uva. A uva vai virando praticamente uma uva passa. Então, ela vai concentrando açúcar, concentrando aromas. E esse tipo de fungo, ele é considerado uma podridão nobre. Por quê? Porque ele dá nobreza ao vinho e ele permite que essa uva ela simplesmente se torne única
para fazer esse tipo de vinho de sobremesa. Para ser considerado sauternes, além de ser daquela região, obrigatoriamente, o principal é que ele precisa ter acima de 13% de teu alcoólico. Então não é um vinhozinho aí de brincadeira pra você tomar. Até porque a gente não aguenta, né, gente? O vinho mais doce, ele é um vinho pra você tomar um cálicezinho assim, ó. Esse cálice aqui foi herança de vó, é um cristal, olha só que lindo. Ele precisa tomar um cálicezinho, não é assim uma taça como essa, por exemplo, né? Que essa aqui é a taça Borgonha, que a gente toma vinho tinto, enfim, vinhos brancos. Ele é uma taça menor, porque você coloca uma quantidade menor. A temperatura de serviço dele deve ser um pouco mais gelada, até pra gente aguentar, né? Essa questão do soro maior. Ele vai harmonizar aí com essas sobremesas que eu falei pra vocês. Eu quis trazer esses 3 pra vocês, tá? E a gente vai falar muito sobre o moscatel, que é a uva brasileira e que também harmoniza muito bem com sobremesa. A gente vai deixar no próximo vídeo. E o que eu quero deixar pra vocês é o nosso e-book. Nesse e-book você vai ter gratuitamente aí 7 dicas para comprar vinho, mesmo sem entender de vinho, muito prático, cheio de imagens, muito simples de entender. É só você, aqui no link embaixo, ele vai estar lá, é só você baixar gratuitamente, ok? Gente, queria indicar para vocês um curso super simples, assim, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Quer aprender um pouquinho mais de vinho para acompanhar aqui o nosso canal e já estar aí mais por dentro? É um curso que eu indico demais. Então, mais uma vez, obrigada por assistir até o fim. Se inscreve no canal, já deixa o seu like. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Brindo daí, que eu brindo daqui.